Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos chegando a um final de ano, né? Mais um ano. E eu confesso a vocês que estou visivelmente cansado, né? Uma correria, além das coisas de casa, tem outras coisas aí fora que a gente sempre precisa sair, correr. Muitas dores, muitos sofrimentos. Eu presencio cada cena, cada situação, né? E quando as pessoas chamam a gente, é porque elas estão de alguma forma confiando na gente. Elas nos querem naquele momento da sua vida, da sua história, naquele momento que estão cheias de dores, cheias de frustrações, cheias de decepções, né? Então, sobretudo para muitas pessoas, em família, este ano foi bem pesado, foi bem carregado, mas também foi um ano de muitas bênçãos. Eu posso testemunhar muitas graças de Deus neste ano de 2020. Eu não creio nessa bênção de prosperidade que se prega por aí, não creio. Eu creio no agir de Deus. Eu creio que Deus ele se manifesta, ele vem ao nosso encontro nos momentos mais difíceis. E mesmo quando ele não aparece, se é que ele não aparece, quando a gente não percebe que ele se manifestou, por que o Senhor deixou, meu Deus, eu passar por aquilo? Por que o Senhor não curou? Por que o Senhor não livrou da morte? Mesmo nessas horas, ele é Deus. Ele está ao nosso lado. Ele tem o controle não simplesmente da nossa vida. Ele tem o controle da história. Ele tem o controle da história. Então, amados, o importante não é se vamos viver até 2040, 2000 não sei quanto, não. O importante é se até hoje, ainda que hoje seja o último dia de nossa vida, lutamos para ser imagem e semelhança de Deus. O importante é se no curso de nossa vida, repito-me, ainda que a minha e a sua vida termine hoje, o importante é se nesses 40, 50, 80 anos de nossa vida, e isto aqui é sério, porque muitas pessoas chegam aos 80, aos 90 anos e não se repensam, não fazem uma tomada de consciência, não crescem, não evoluem, não progridem. Então o importante é se neste período da nossa existência, como se este fosse o nosso último dia, a gente teve essa tomada de consciência. A gente progrediu, a gente evoluiu, demos passos significativos na nossa vida, na nossa história, progredimos na fé. Em algum momento da nossa vida, podemos dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que está vivendo em mim? Ou estamos dizendo o inverso do Salmo 115? Em vez de não a nós, a glória mais a Deus, mas queremos que a nossa vontade, o nosso ego, seja o centro, seja o protagonista. Então, quando a gente não faz essa tomada de consciência, fica difícil. E o ocaso da nossa vida, ele fica mais duro, ele fica mais triste, ele fica mais choroso, ele fica mais pesado. Porque quando o ser humano ele vai entrando nessa dimensão, queridos, quando ele vai atravessando o portal da eternidade, que ele tenha consciência que ele viveu uma vida toda dando as costas para Deus, dizendo não a Deus, mas a minha glória. Não o querer de Deus, mas o meu querer. Não a vontade de Deus, mas a minha vontade. Não o bem que Deus quis para mim, mas a maldade. Para a maldade me abri. Não para o amor, mas para o ódio. Me tornei um apóstolo, não das coisas boas, mas das coisas negativas, das coisas ruins. Então, quando se vai atravessando o portal da eternidade, isso é duro, queridos. Isso é duro. É verdade que muitas pessoas naquela hora têm a oportunidade de voltar-se para Deus. Mas muitas pessoas estão com a mente tão cauterizadas que elas sequer, em consciência, pedem perdão a Deus. Elas dizem não.
Elas se enchem da sua razão, do seu ego e dizem, não, eu mereço isto, eu mereço o inferno, eu mereço a tragédia. Não tem porquê nesta hora eu querer me voltar para Deus, se eu vivi uma vida toda. Queridos, o orgulho da morte, quantas pessoas que estão ali em consciência, e porque elas reconhecem que viveram uma vida toda dando as costas para Deus, elas não se acham no direito de, naquele momento, me perdoa, voltar-se para Deus. Elas reivindicam para si uma eternidade hostil, uma eternidade separada de Deus, porque quando elas podiam fazer o querer de Deus, elas não fizeram. Então, queridos irmãos, vamos observar. Se mesmo no meio dessas tragédias todas a gente tem evoluído, a gente tem crescido, se no meio de todos os desencontros da vida tem havido progressos significativos na nossa história. Então não importa, querido, se ainda viveremos 50 anos, não. Ainda que hoje seja o último dia de nossa vida, ainda que este ano seja o último da nossa existência, o importante, Deus não deixou de ser Deus. Eu faço parte da história de Deus e eu quero fazer parte da história de Deus como aquele que, apesar dos meus fracassos, apesar dos meus pecados, eu cresci. Eu evoluí na direção de Deus. Hoje já não sou aquela pessoa de 5, de 10, de 20 anos atrás. Estou muito mudado. E a minha mudança não é porque os cabelos caíram. Não é porque as marcas do rosto estão estampadas. Não, queridos. Mas é porque estou configurando-me com Jesus. Estou buscando fazer a vontade de Jesus, como antigamente eu não fazia, eu não queria. Hoje estou lutando para isso. Então, queridos, se há alguns anos da nossa história a gente tomou a consciência disso, estamos crescendo na direção de Jesus, isso com toda certeza faz de nós pessoas que, ao atravessarmos o portal da eternidade, atravessaremos em paz. Não seremos aquelas pessoas que guardaram aqui tantos tesouros, tantas coisas, fizeram daqui como que a sua morada permanente. Né? Eu sempre digo que nas fronteiras do além, tudo será confiscado como contrabando. Tendo o necessário, o mínimo, vamos viver dignamente, lutar para viver dignamente. Deus quer isso para nós. Mas não façamos de nada aqui o nosso paraíso, o nosso palácio, porque não é. Porque não é. Quando a gente pensa que tudo está favorável e que mais progredimos, que farei, destruirei estes celeiros, construirei outros, armazenarei tudo que plantei e agora vou comer, beber, vou desfrutar. Quando a gente pensa que tudo está às mil maravilhas, a gente escuta aquela voz, hoje tua alma te será pedida. E isso tudo, para quem será? Já até esqueci o que eu ia cantar. Não acredito nessa prosperidade. Não. Acredito no trabalho, acredito que Deus nos dá força para trabalhar, acredito na providência de Deus. Como Ele age na nossa vida. Como Ele age na nossa vida. E essa música sintetiza um pouco, não sei se conseguirei cantá-la e se conseguirei tocá-la sobretudo. Não sou cantor e não sou músico. Mas às vezes me vêm essas mensagens e eu as transformo em música. E isto aqui eu presenciei e vivi na minha vida este ano. Deus não abandona a criatura depois de lhe ter dado a existência. Tendo a criado em vista de uma finalidade sábia e grandiosa, a providência divina não falha, é outra consequência da criação. Vamos alcançar nossa meta final. O Criador divino é providencial.
é Ele quem dá a chuva. O dia e as estações, alimento em momento oportuno, até mesmo as aves do céu, e ainda veste os lírios do campo. Mesmo quando vem a dor, a providência do Senhor dos males sabe tirar bens maiores, e aquilo que parece ao homem desastre final, Deus transforma em ponto de partida. Mesmo quando vem a dor, a providência do Senhor dos males sabe tirar bens maiores, e aquilo que parece ao homem desastre final, Deus transforma em ponto de partida. Não esqueça, querido, talvez aquilo que esteja parecendo a você desastre final, Deus transformará em ponto de partida, ainda que esse desastre final se configure com a minha e com a sua morte. Meu Deus, e agora? Estou prestes a morrer numa idade dessa, novo, não realizei os meus sonhos. O importante não é eu realizar os meus sonhos, o importante é o sonho de Deus ser realizado através de mim, dentro do parêntese de tempo da minha existência. Se a vontade de Deus, se o querer de Deus, se o sonho de Deus para a minha vida está sendo realizado, eu devo configurar-me a essa vontade, a esse querer, a esse sonho de Deus. Aquilo que pode parecer para mim um desastre final, Deus transforma em ponto de partida, inclusive através da minha morte. Não esqueça que a morte dos seus filhos é preciosa para Deus. A nossa morte para Deus é preciosa. Ele sabe o que fazer com ela. Ele sabe o que fazer com aquilo que vivemos até hoje na nossa história. Então aquilo que pode parecer para mim e para você desastre final, Deus transforma em ponto de partida. Como também, todos podem estar olhando para mim, inclusive uma equipe médica, e dizendo: não tem jeito. Deus pode fazer desse caos estabelecido, Deus pode fazer dessa doença, Deus pode fazer desse diagnóstico um ponto de partida. Essa doença que está sobre mim, que todos já disseram não tem mais jeito, Deus pode fazer dela um ponto de partida. Essa miséria, esse caos familiar, talvez alguém que já lhe disse: vai embora, larga essa mulher, larga esse homem, sai, vai dar o teu jeito, vive outra história. Deus pode fazer desse caos familiar um ponto de partida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Olha, estou desde domingo, gravei por 2 vezes a pregação sobre a Sagrada Família e o celular não gravou, não capturou. Gravei 2 vezes, queridos. Tá? E claro que fiquei absorto aí nas atividades recentes, nos últimos acontecimentos, uma correria para tudo, deu tudo certo. Louvado seja Deus. E vai dar certo na sua vida também. Tá? Mas eu vou ver se amanhã eu trago uma pregação, ainda que tardiamente, mas ainda quero falar sobre a Sagrada Família. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, e não duvide que Deus não abandona a criatura depois de lhe ter dado a existência. Mesmo que pareça isso para nós, mas Ele não abandona
ele tem o controle, mais que da minha e da sua vida, ele tem o controle da história, ele tem o controle do tempo, ele tem o controle do sol, da chuva, do vento, de tudo, de tudo, de tudo. Então vamos crer nessa realidade, nessa transcendência, nessa força metafísica, e nós estamos no meio de tudo isso. E para que possamos desfrutar de tudo isso, busquemos fazer a vontade de Deus. Um grande abraço, logo logo nos veremos.